Feliz sábado, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance em mais esta manhã que Ele nos concede. De maneira muito especial, quero desejar a todos que esse seja um sábado onde nós possamos, apesar da data estar equivocada, a proposta é igualmente, nos concentrarmos na misericórdia, no amor e na paciência do nosso Deus para com todos. Sorte que você tenha um sábado em paz junto à sua família, mais do que a ilusão desse brilho falso das luzes, das cores, e alcançar de fato em Cristo Jesus a graça necessária. Mais uma vez, sejam bem-vindos a este culto. Gostaria de, neste instante, convidar a pessoa que está responsável pela oração para nos apresentar diante de Deus e, em seguida, retomarmos o texto de Mateus, capítulo 5. Oremos então, pastor. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por este amanhecer que o Senhor nos concede, por essa data, Senhor. Um dia que o Senhor nasceu, mas que muitos, ó Pai, preferem a brincadeira, preferem presente, preferem um saco, Pai, ao invés da tua cruz. Ajuda-nos, Pai, a carregar a nossa cruz, Pai. Amém. Porque assim fomos feitos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa aqueles que estão enfermos, Pai. Aqueles que não podem estar em nossos lares, nossos familiares, estão em leito de hospitais e muitos outros, Pai. Abençoa, vai lá, protege com tua santa mão protetora, Pai. Amém, Senhor. Nos ensina, Pai, a carregar a tua palavra neste mundo tão maligno, Pai. A salvar almas. Nos ensina, Pai. Pastor, Pai, vai abrir a sua palavra mais uma vez para nos ensinar o que devemos fazer conforme a tua vontade e os teus ensinamentos. Isso eu te peço, Pai, nos ajuda, no nome de Santo Doce de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, retomemos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos nos ater especificamente ao versículo 7. Nesse ponto, o sermão de Jesus, ele promove uma das expressões bastante significativas dentro do contexto, então, de profecias do fim, o que a gente chama de escatologia, os eventos finais. A que se referiu Jesus quando disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia? Como eu tenho lhes dito, nós temos aqui o verbo alcançar posto para uma situação para o futuro. Esse é um desdobramento em relação à cena de juízo. Quem serão os que vão alcançar esta misericórdia? Mas, ao mesmo tempo, aqueles que se submetem à orientação de Jesus, desde, eu diria, o momento que o aceita como Salvador pessoal, passa a viver debaixo de sua própria misericórdia. A palavra grega que aqui se apresenta, né, como misericordiosos, no plural, é a palavra, então, eleemones. Essa é a expressão. Quando alguém é um eleemones, ou seja, um desfrutador deste atributo de ser misericordioso, esta pessoa, na verdade, está, de alguma forma, num comportamento que é símile ao comportamento de Jesus, porque ele jamais terá o comportamento de Jesus. Ele recebe o atributo da misericórdia. Então, o que é um elemonon? Um elemonon, na verdade, é este misericordioso. E assim a gente pode entender que o que Cristo está dizendo é: eu sou o misericordioso. Nós, de natureza comum, jamais teremos, portanto, este comportamento de sermos misericordiosos. Nossa natureza é débil, é revoltada, é atrevida, é agressiva, ela é retributiva. Se alguém faz algo contra nós,
em nós surge o próprio desejo de retribuir na mesma medida, ou então com medida superior, força superior, porque nossa natureza é débil. O que está sendo dito, em outras palavras, é que nós não temos fonte em nós mesmos, nós não temos condições de agirmos com misericórdia. O atributo da misericórdia é uma dádiva dos céus a nós, que aceitamos a Jesus como Salvador pessoal. E é esta situação que o Espírito Santo vai moldando o nosso coração, o nosso ser, a estarmos como coparticipantes da natureza divina, no aspecto aqui em particular, este atributo de ser misericordioso, ou seja, de ser um elemenon, alguém que exatamente vive de maneira cuja vida está regrada neste comportamento de ser, então, compassivo para com o seu semelhante, que é o que a palavra elemenon, misericordioso, significa, é alguém que é compassivo. Ser compassivo não significa necessariamente perder a autoridade, perder a compostura, do ponto de vista que as pessoas farão, então, de nós quaisquer coisas e vamos aceitar. Não é este o sentido. Ser misericordioso, na verdade, requer um comportamento que nós não temos. Nós não nascemos misericordiosos. Na verdade, o que ocorre é que, quando aceitamos Jesus, os atributos comunicáveis do amor, da graça, da misericórdia, da mansidão, da justiça, da paz, que são exatamente, eu diria, atos singulares da pessoa do Espírito Santo, conforme Paulo nos ensina, é evidente que esse fruto do Espírito, que contra ele não há a presença, portanto, de uma norma que o impeça de agir, o que se chama que não está contrário à lei, é que, então, passamos a ter um comportamento distinto. E isto é o que se chama ser misericordioso. Então, agir de misericórdia não é algo natural, só pode ocorrer mediante a transformação do Espírito de Deus. Porque, neste aspecto, nós vamos, então, desfrutando desta verdade e vamos, então, nos aproximando sempre do atributo de Cristo Jesus em sua natureza, que nos comunica seu amor, sua paciência, sua paz, sua segurança, sua misericórdia. Então, para que entendamos o que essa expressão significa ser misericordioso, como aqui já estou expondo o seu sentido linguístico, da forma como, então, na palavra, no original, no grego, ela significa ser compassivo. Mas há um texto aqui em Mateus, no capítulo 5, inclusive no versículo 48, que eu gostaria que você acompanhasse comigo. Venha, portanto, mais perto da Bíblia, por favor, e veja o que está escrito. Reitero, Mateus capítulo 5, verso 48, diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Quando você vai então, o texto originário e vê essa expressão perfeito aqui, e aí você diz, mas o que é que tem a ver isto com misericórdia, pastor? Tem a ver que, na verdade, o mesmo texto é tomado por Lucas, e Lucas, então, interpreta esta verdade que o Espírito Santo lhe dá sobre o aspecto do que é ser perfeito, usando a expressão que nós estamos lendo nesta manhã em Mateus 5, verso 7. Venha comigo a Lucas, capítulo, então, 6, e acompanhe especificamente o versículo 36. Veja que a mesma expressão é utilizada aqui, dentro de um contexto de ser misericordioso. Lucas 6, 36 diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, veja, a expressão ser perfeito é ser misericordioso, como é misericordioso o vosso Pai. Então, em outras palavras, Deus é misericordioso. Nós não possuímos misericórdia. Não há em nós esta vinculação. Né?
Na verdade, essa expressão, no latim, misericordia, ela significa exatamente isto. Observa, uma espécie, portanto, de palavra justaposta. Miser e cardia, porque então aí significa o coração, a cardia, vem a expressão coração aí, cardia, e aí veja a miséria, em outras palavras, significa nós que estamos desprovidos das coisas, devemos lançar o nosso coração aberto diante de Deus, para que, então, diante das necessidades, miserabilidade do nosso semelhante e de nós mesmos, possamos ter, então, misericórdia, significa, em outras palavras, ter um comportamento de sensibilidade, de não usar de força, não usar de poder, não usar da fama, não usar da postura para fazer com que o nosso semelhante seja destruído, não usar da empáfia, daquele tipo de, empáfia, daquele tipo de comportamento de que o indivíduo acha que ele é a grande autoridade, ele é, então, o Senhor dos senhores, ele é, na verdade, aquele que, ao passar, está menosprezando e destruindo o seu semelhante. Esta compostura, ela está em conflito com o que, então, o texto nos apresenta. Ser perfeito é ser misericordioso. Então, se Jesus nos apela que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é nosso Pai Celestial, Lucas está dizendo, sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai. Então, de outra forma, somente se Deus, então, comunicar esse atributo da misericórdia, é que os seres humanos que aceitam Jesus como seu Salvador pessoal tratarão os seus semelhantes exatamente com essa sensibilidade, né, de misericórdia, de usar o coração, o sentimento, para, portanto, não estar feliz com a desgraça alheia, mas, então, se diluir no auxílio, na compreensão, na compostura, de ser compassivo para com aqueles, então, que não têm uma compostura, eu diria, segundo as características que o Espírito Santo põe em todos nós. Então, meus queridos amigos e irmãos, ser um eleémenon significa, em outras palavras, agir com uma compostura que, então, atraia o semelhante a Cristo Jesus e não usar da nossa força para destruir aqueles, então, que de alguma forma nos fizeram mal. Então, misericórdia envolve, reitero, a expressão em latim, é uma palavra justaposta, composta com dois termos, cardia, que envolve o coração, miséria, que vem exatamente da expressão desprovido, sem condições. Então, ou seja, usa o coração para atender o necessitado. Isto é ser misericordioso. Então, quando voltamos a Mateus, capítulo 5, verso 7, e a expressão se apresenta ali, bem-aventurados os misericordiosos, veja que o termo está sendo colocado para uma pluralidade de pessoas, demonstrando, então, em outras palavras, que nós não teremos apenas uma pessoa misericordiosa, nós teremos diversas pessoas misericordiosas, porque o Espírito Santo as alcançou, transformou em pessoas sensíveis, compassivas, para que, então, pudesse agir para com o seu semelhante. E aí, veja, essa compassividade já é algo alcançado no presente, porém, para o porvir, observe que, então, o verbo alcançar é posto para o futuro, demonstrando que lá no futuro, numa cena de juízo, Deus será misericordioso para com aqueles que foram misericordiosos. Então, a gente tem um desfrutar no aqui e agora, na companhia singular do nosso amigo Espírito Santo, mas o futuro não nos é ameaçador, porque o juízo do Senhor não será posto sobre aqueles que foram misericordiosos. Então, aí nós temos, então, o que a gente poderia dizer, o presente e o futuro, sempre agarrados ao amor de Deus para com aqueles que amaram a Cristo e aceitaram Jesus como Salvador pessoal. Mais do que isto, nós podemos encontrar que ser misericordioso
não é algo que está em nós, como nós já, então, aqui atribuímos essa expressão. Mas eu quero te apresentar isso com textos bíblicos. Venha comigo a 1 João, capítulo 4, verso 19. 1 João, capítulo 4, verso 19. Venha mais perto da Bíblia comigo e veja o que é que está escrito aqui. Nós amamos, observe, porque ele nos amou primeiro. Nem amor é algo que é próprio. Não está na raiz humana. Ou seja, nós não nascemos com a natureza da participação, da bondade, do carinho, do apreço, da misericórdia, do amor, de ser compassivo, de ser, portanto, pacífico, que a gente vai ver isso lá no futuro. Nós nascemos com a natureza rebelde, mesmo a criancinha recém-nascida ali. Ela não tem nada de bom, ela não tem atos de pecados, mas a sua natureza é pecadora. E, diante disso, portanto, é a graça que alcança este ser, que transforma, portanto, esta pessoa em alguém nesta natureza aqui do versículo 19. Passa a amar, mas ela passa a amar não porque nela existe fonte de amor. Na verdade, ela só passa a amar, a ter respeito para com o seu próximo, a ter compassividade para com o seu próximo, a agir com carinho, com apreço, a partir do momento que a graça a alcança, porque Deus nos amou primeiro. Então, veja, nós só podemos ofertar daquilo, então, que recebemos. Se recebemos amor de Deus, e disto, então, nós nos submetemos, podemos ofertar para os outros. Você está entendendo o que o texto está dizendo? Ele nos amou primeiro, nós podemos, então, amar o nosso semelhante. Isso implica dizer que, se ele não tivesse nos amado, nossa própria natureza não despertaria amor. Entende? Somos inteiramente dependentes de Deus para agir com bondade e com misericórdia. O texto do livro de Êxodo, capítulo 34, venha mais perto da Bíblia comigo, por favor. No versículo 6, bem, então, também apresenta esta verdade em relação a quem é misericordioso. Observe, reitero, Êxodo, capítulo 34, versículo 6. E diz assim: E, passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo. A expressão aqui, compassivo, ela é a palavra que lá no grego é traduzida como elemenon, ou seja, o misericordioso. Agora, veja que a própria palavra aparece no mesmo texto. Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Veja os atributos de Deus: compassivo, clemente, longânimo, misericordioso, fiel. Esses atributos que são do Senhor, ele nos comunicou por meio, portanto, do nosso amigo Espírito Santo. Então, quando alguém é fiel, não é porque a sua natureza é boa, é porque o Espírito Santo colocou, então, o atributo da fidelidade. Se alguém é longânimo, ou seja, tem um pouco mais de paciência, Deus é longânimo, né? Como diz, então, Pedro, Deus é paciente para que, então, a raça humana não seja destruída no primeiro ato, portanto, de rebeldia. Deus vai, então, revelando-se, e aqueles que se permitem abraçarem a revelação que Deus, então, faz de si mesmo, serão transformados. A misericórdia de Deus os alcança. Deus não tem prazer na destruição, Deus não tem prazer, eu diria, que o ímpio morra. Lembra-se de Ezequiel, o que é que, então, o profeta ali nos orienta? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele convida a todos nós para que, então, saiamos e digamos, então, ensinemos aos ímpios de que o Senhor os ama e os quer salvar. E aí, aqueles que fazemos esta obra, na verdade, estamos levando desta revelação de Deus para essas pessoas que o desconhecem. E neste ponto, então, ele não tem prazer na destruição, por isso que a justiça que nós vimos ontem é vicária, é justiça redentora, perdoadora. Todavia, temos de entender, observe a vinculação. Se a justiça é vicária, perdoadora, é justiça, portanto, o que a gente chama
transformadora, justiça, então, salvífica. Se nós estudamos esta verdade ontem, de Kaiosine, a palavra, então, utilizada no grego para traduzir a expressão em língua portuguesa, justiça, temos de nos lembrar que a justiça de Deus se revela no Evangelho, se revela na pessoa de Jesus, porém, temos também de atentar que para, então, os aspectos do juízo final, aquilo que outrora era justiça perdoadora, vivificante, justiça, então, imputada, passará agora a ser justiça, o que a gente chama retributiva, justiça condenatória. E por quê? Porque a justiça permanece na pessoa de Jesus, enquanto, como, então, sumo sacerdote, age em nosso favor. Enquanto houver a sua atividade de intercessão no santuário celestial, a justiça vicária, perdoadora, o ser misericordioso está, portanto, ali sendo longânimo para que nós, então, tenhamos condições de conhecê-lo e amá-lo e servi-lo. Mas no momento que ele, então, como fizera na cruz, cessar o seu ato intercessório, quando na cruz dissera está consumado, quando nos céus disser está feito, mais uma vez temos de atentar que neste aspecto não há, portanto, mais a intercessão, não há mais a misericórdia, não há mais o eleememon, haverá apenas, então, justiça de Kaiosine, mas justiça não perdoadora, justiça punitiva, é aquilo que o Apocalipse chama, até quando, Senhor, não julgas, não vingas o nosso nome. E aqueles que estão, portanto, e que foram maltratados, destruídos por aqueles que não aceitaram Jesus, estes que destruíram, que mataram, serão julgados, mas sem misericórdia, porque a misericórdia é atributo de Jesus, enquanto atua, portanto, como sumo sacerdote. Então, neste contexto, é o que nós precisamos nos lembrar, que ele é fiel, que ele é misericordioso, que ele é compassivo. Esse atributo de Deus não é, então, atributo nosso, mas podemos ser participantes da natureza divina? Claro que sim. Esta é a razão porque quando a gente vem, portanto, ao texto de Hebreus, venha comigo, nós encontramos um sumo sacerdote com essas características, vem ao capítulo 2 do livro de Hebreus, e acompanha o versículo 17. Vem comigo, veja o que diz a Bíblia Sagrada. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Então, nós temos um sacerdote fiel, misericordioso, Cristo Jesus, que intercede por nós nos céus dos céus, a fim de que, então, não sejamos destruídos diante de nossa rebeldia, porque o Espírito de Deus está trabalhando, transformando a nossa vida em realmente comportamento de cidadão para o reino que Cristo irá, então, eu diria, nos pôr, porque inaugurar ele já o fez quando aqui esteve. Então, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Veja, é ele que faz propiciação, é ele que, então, intercede por nós. Entende? Então, Mateus, capítulo 5, verso 7, ser misericordioso não é algo que está em nós, é algo que vem a nós por meio da graça, então, de Cristo Jesus, cujo atributo da misericórdia o Espírito Santo implanta na alma que aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Isto você, então, ao saber, ao compreender, vai, então, se aperceber que quando você age em prol de alguém que talvez tenha sido grosseiro com você, tenha sido indisposto com você, agiu até de maneira agressiva, partindo às vezes para as vias de fato, e você, então, ao invés de retribuir com força superior, você, então, retribui com força salvífica. Ser misericordioso não é ser covarde, é assumir a compostura que o ignorante, o ímpio, que não sabe com quem estamos lidando, que a quem nós, então, temos nossa vida enraizada e, ao mesmo tempo, submissa,
acha que nós, então, somos bobos, somos ignorantes no que é, de fato, o nosso direito. Não, nós não perdemos a compostura de cidadão desta terra, do ponto de vista, portanto, de buscar aquilo que está sobre as condições para a nossa própria defesa. Todavia, temos de entender que nós não partimos para as vias de fato. E por que não fazemos? Porque não entramos, então, numa disputa de socos e pontapés? Porque ser misericordioso não é ser covarde, é que a gente busca uma força totalmente distinta, e não só a força, nós buscamos o amigo, o defensor, o Espírito Santo, que então nos dá a paciência, a misericórdia, para que, olhando para o atrevido, nós não desejemos, portanto, a sua destruição, porque com essa natureza em nós, nossa sensibilidade é de ver também este covarde, atrevido, irresponsável, ser tocado pela graça de Cristo e ser transformado. Isto é misericórdia. Você entende? Então, que o Senhor Jesus, nosso Salvador, que intercede por nós no santuário celestial, que é misericordioso, que é fiel, que é compassivo, atributos exatamente que ele nos comunica por sua graça, interceda por você nesta manhã, tornando sua natureza cada dia mais próxima das qualidades daqueles que vão para o céu. E aí, no futuro, observe o que acontece. Ser misericordioso, hoje, aqui e agora, trará a ação de Deus no futuro para com estes que aqui se comportam, no momento do juízo final, a misericórdia do Senhor. Isto é algo especial, não? Bem-aventurado, portanto, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso significa que o juízo final não se põe sobre aqueles que se comportam como misericordiosos. Por que não haverá juízo para estes? Porque o juízo já está sendo feito. Já é ato, portanto, do Espírito de Deus nos transformando para a grande cena final. E aqueles, então, que estamos passando por essas provas que Deus está nos trazendo e modelando o nosso ser às características, então, desses atributos, nós, então, teremos no futuro, não uma punição, mas a dádiva de um Deus misericordioso que aplicará a sua misericórdia, mais uma vez, em defesa destes. Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão, a atentar que nem agora e nem no futuro aqueles que vivem a verdade em Cristo Jesus têm do que se envergonhar, têm do que, portanto, se preocupar. Mesmo porque, como diz Paulo em Romanos 8, verso 1, né? Agora, pois, os que estão em Cristo Jesus, né? Agora, pois, neste momento que nós estamos em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. E porque não há, porque ele é misericordioso, seu atributo nos foi comunicado. Que o Senhor te convença disto, para que não ponhas dúvidas em relação ao que está por vir no juízo final. O próprio texto de João, capítulo 3, verso 17, amado, e o juízo é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, você não amou as trevas, você amou Jesus. Então, não tem o que temer ao futuro. Que Deus te abençoe com esta convicção, te dê um sábado em paz, junto à tua família, reconhecendo a presença singular do nosso amigo Espírito Santo, fazendo com que esses atributos nos sejam postos e que o nosso Salvador Cristo Jesus, misericordioso como é, sumo sacerdote fiel como é, continue sendo, eu diria, o teu amigo singular de conversa, de perdão, de relacionamento para enfrentar os desafios de cada dia. Meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus, que tua graça repouse sobre nós. Obrigado pelo atributo singular da misericórdia. Obrigado por misericardia, aonde podemos entender que a sensibilidade, Senhor, faz parte do atributo que tu, então, implantas em todos nós. Não conseguiremos ser misericordiosos sem conhecer primeiro a misericórdia que está em ti e que és tu mesmo. Por isto, Senhor, nos dê as condições que são necessárias para podermos agir em relação aos nossos semelhantes como tu agirias. Seja conosco, apesar de todas as dificuldades que passamos,
confiança temos em Ti, que no juízo final, mais uma vez, a misericórdia há de se revelar em prol daqueles que Te aguardam nesta terra. Senhor, cuida destes que aqui estão, lhes dê um sábado em paz. Eu Te suplico, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, que o Senhor vos abençoe e lhes dê a bênção de permanecerem fiéis. Deixa eu encerrar aqui isto, depois aqui. Isso não está funcionando.